Deus é bom demais. Quem está feliz na presença do Senhor, dá um glória só para a gente sentir. Deixa eu entender a qualidade do adorador que entrou aqui hoje. Quem entrou para adorar a Deus aqui, deixa eu ver. Aleluia! Coisa boa. Obrigado pela tua presença, meu irmão. Obrigado pela tua presença, minha irmã. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Pastor Luciano, amigos que nos visitam. Como é bom estarmos aqui. José Roberto, seja bem-vindo, meu irmão. Irmã Érica, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, irmã Érica também que veio. Obrigado, viu? Em nome de Jesus pela tua presença. E todos aqueles que nos visitam, todos aqueles que foram tocados por Deus para estarem neste lugar. Eu creio que se você está neste lugar é porque assim Deus quis, assim Deus quer, e assim Deus nos presenteia. Deus tem presenteado a mim e a você todos os dias. Estava há pouquinho tempo com a reunião de louvor e dizia, como é bom saber, que independente da circunstância, independente de onde estamos, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom a gente em qualquer decisão, em qualquer caminhada, em qualquer assunto, nós estamos sempre falando, olha, eu estou aqui, mas Deus que habita em mim, né? Porque como é bom a gente poder estar em lugares diversos, como é bom, por exemplo, você estar num clube, você estar num jogo de futebol, você estar aqui ou colar, mas ser sempre luz, ser sempre alguém que a pessoa olha para você, meu irmão, e fala, opa, tem algo diferente naquele irmão ali, tem algo diferente naquela irmã, porque todo mundo está indo para um caminho, mas tem meia dúzia ali que está indo para um caminho diferente, tem meia dúzia que está gritando umas coisas aqui, mas tem meia dúzia que prefere não gritar. Como é bom isso. É bom saber que hoje, mais um dia, como é mencionado em todos os cultos, temos um privilégio, como foi mencionado na quarta-feira, sabiamente pelo pastor Luciano, temos a cada dia presentes de Deus em nossas mãos. Eu creio que falar sobre isso é tremendo e não me canso de falar, não me canso de dizer a importância que tem tudo isso aqui, a importância que tem esse momento, a importância que tem o momento de você aprender, o momento de você se colocar na presença de Deus, de falar, olha, chegou a hora de eu adorar, eu passei a semana orando, eu passei a semana com situações diversas, mas agora eu quero adorar. Então, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar a sua adoração, que nenhum pensamento negativo, nada entre na tua mente para dizer, olha, não é isso ou não é aquilo, não, é aqui você entrou para adorar a Deus, estamos aqui para adorar a Deus. Diga, irmão que está do seu lado isso, estamos neste lugar para adorar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se você crê, aplauda o Senhor. Ô glória! Por favor, abra suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 8. Diga que for achando, por favor, se coloque de pé, continue adorando a Deus. Como disse, não deixe nada atrapalhar sua leitura, sua meditação, que Deus vai falar, que Deus é maravilhoso. Quem achou, diga amém. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres das leis e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela.
Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Feche teus olhos. A presença de Deus se faz neste lugar, igreja. Poderoso Deus, Pai da glória, nós viemos te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa palavra revelada, te agradecer por a cada dia o Senhor está nos dando presentes. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por cada família representada. E que esta palavra, Senhor, seja direcionada, Senhor, através do Teu Espírito Santo. E eu te peço, como peço em todos os cultos, que o Senhor me use como canal de bênção. Pois eu creio que eu sou o vaso escolhido do Senhor, Pai. E que em nome de Jesus, que não seja o meu falar, mas seja o seu ministrar. Eu agradeço por tudo que o Senhor é, e faço isso em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, dando glória a Deus. Aleluia, Deus é bom demais. Pode se assentar. Diz ao irmão que está do seu lado assim: Ele tem um plano perfeito para você. Deus tem um plano perfeito para você. Ah, coisa boa. Palavra conhecida, texto muito conhecido. Jesus, em seu ministério, cada detalhe nos chama a atenção, e se você começa a meditar na palavra de Deus, nos detalhes, você vai ver como é importante prestar atenção em detalhes. Deus tem falado com tanta gente em mínimos detalhes. Deus tem falado às vezes pequenas palavras, que talvez para você sejam detalhes, sejam pequenas coisas, mas o que Deus vem dizer é que em pequenos detalhes Ele tem um projeto para a tua vida, um plano perfeito para você. Muitas vezes em nossa caminhada nós mesmos nos condenamos, muitas vezes em nossos erros, em nossas falhas, porque somos sim falhos, pecamos, erramos, vacilamos em palavras, vacilamos em gestos, vacilamos até na nossa conduta de vez em quando, vacilamos, simplesmente, às vezes estamos, às vezes não estamos, e a gente só consegue se firmar quando estamos meditando na palavra de Deus de noite, quando buscamos ser cheios do Espírito, quando buscamos mais e mais do Senhor. Mas dentro dos nossos erros, nós mesmos às vezes estamos nos condenando, estamos olhando para os nossos erros e falando: olha, eu sou um pecador, eu não mereço estar na presença de Deus, eu não mereço estar no Santo dos Santos, eu não mereço estar no altar, eu não mereço. E eu digo, não é que você não merece, é que você ainda não entendeu o que Deus quer fazer na tua vida. Não é que você não merece, todos nós somos merecedores, porque Deus, na cruz do Calvário, enviou seu Filho para aquela cruz, para que por mim e por você, meu irmão, sofresse tudo aquilo lá. Nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por nada disso. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, varão. E se eu e você estamos aqui hoje, é para que eu e você possa entender isso, e falar como é precioso detalhes, como é precioso momentos, e às vezes eu estou me condenando, quando eu não quero me colocar na presença, porque eu olho para o meu erro, eu olho para a minha falha, e falo, eu não posso mais. Eu mesmo vou aniquilando tudo aquilo que Deus tem me dado. Eu mesmo às vezes olho para a minha vida e falo, por que a minha vida anda assim? Por que a minha vida não vai para frente? Por que as coisas não andam? Porque parece que tudo que eu vivi eu já perdi.
Por quê? E por quê? E por quê? E a sua vida vai enchendo de porquês. E eu estou para te dizer, amada igreja, que Jesus em todo o tempo, em todo o seu ministério, que Ele viveu aqui, Ele deu uma aula do que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele ensinou os detalhes, Ele foi minucioso, e nos deixou um presente todos os dias, o qual eu não me canso de citar, eu não me canso de dizer, que esse presente muda a tua vida, muda a tua história, muda a tua caminhada. Este presente de Deus mudou a vida de uma mulher que talvez olhou para o detalhe, olhou para a situação, olhou para a circunstância e falou: eu não tenho mais vida. É fácil olhar o erro, é fácil apontar o erro do irmão, o erro da irmã, é fácil olhar o pecado. E assim eram aqueles fariseus. Os fariseus estavam buscando alguma forma. Sumiu o pianista, varão. Buscando alguma forma. Acho que foi no banheiro, já vem, viu, pastor? Voltou. Está vendo como não é só com o senhor? Aqueles fariseus, eles buscavam formas de condenarem Jesus Cristo. Eles não aceitavam o que Jesus pregava, eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Diziam que nós conhecemos esse Jesus, não é o filho de José, nós conhecemos ele, não é o filho do carpinteiro. Quem é ele? Que vem falar que ele é o filho de Deus. Quem é ele? Jesus ia ministrando, ensinando nas sinagogas, causando dúvidas. Alguns acreditavam, alguns tinham fé, alguns começaram a mudar a sua vida e outros não. E aqueles que não decidiram mudar a vida e não reconheceram Jesus como Messias, não reconheceram Jesus como Salvador, não reconheceram Jesus como Deus Todo-Poderoso, começaram a achar formas, a achar maneiras, a achar jeitos para condenar Jesus Cristo. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria e sua eloquência, Ele sabia de tudo isso. Ele sabia, e em cada detalhe Ele agia com amor, em cada detalhe Ele dava uma aula para aquele povo, Ele dava o detalhe de cada situação para aqueles que Ele amava e aqueles que Ele não tinha como amigos. Porém, Jesus sempre disse: se baterem numa face, dê a outra. Ensine, mude, ame, faça a diferença. Seja você a luz do mundo, o sal da terra. Por que esperar tanto nos outros, sendo que você pode mudar a história? Por que esperar tanto em alguém, sendo que você, colocado aqui hoje, num culto, em Guarulhos, às 18 horas da tarde, foi chamado para fazer o quê? A diferença, não para ficar simplesmente sentado aprendendo, não. Você foi chamado para fazer a diferença. Mesmo que você entrou neste lugar se sentindo o maior pecador, mesmo que você tenha entrado neste lugar cheio de erros, cheio de falhas, cheio de situações que te acusam, Deus não se esqueceu de você. Deus tem um plano perfeito para a tua vida. O que nós precisamos fazer é dar um basta. O que eu e você precisamos entender todos os dias, que temos oportunidades, temos presentes. Não deixe a circunstância roubar tudo que Deus tem te dado. Não deixe. A palavra de Deus nos ensina, no capítulo 8, verso 1, Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras. O engraçado, Jesus é maravilhoso. A história de Jesus é tremenda, porque ele, depois de situações, depois de muitos discípulos terem abandonado eles, depois de ele ter perguntado para os 12, vocês também não querem me abandonar? Depois de ele ter passado por algumas situações, Jesus ensina na festa, Jesus vai para a festa da cabana, Deus ensina que ele é o Filho de Deus, ele é o enviado. Ele começa a pregar, ele começa a ensinar e diz: quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Creiam em mim. Igreja,
Eu convido você a entrar nessa história comigo, entrar nessa festa e ver Jesus pregando. E ver Jesus pregando para aquele povo, no capítulo 7, versículo 14, dizendo assim: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus na nossa vida, Ele nos ensina. Jesus é caprichoso todo dia, Jesus é caprichoso todo instante comigo e com você, falando: ei, eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a você lidar com essa situação que você ainda não conseguiu lidar. Eu tenho as ferramentas, eu tenho os caminhos. E se você é conhecedor da palavra, ou apenas desfolhou alguns dias, ou já ouviu algumas vezes, a palavra nos ensina que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E Ele começa a pregar de uma forma tão linda. E ouvindo as palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este é o profeta. Outros disseram: certamente ele é o Cristo. Mas ouvindo aquilo, aqueles fariseus, aqueles homens com inveja, aqueles homens que não queriam acreditar de maneira alguma, eram homens religiosos, que só viviam aquilo e ponto final, preferiam condenar, preferiam falar mal, preferiam pegar uma corda, dar um banquinho, colocar no pescoço de Jesus e chutar o banquinho. Era mais fácil. Era mais fácil do que chegar a falar: meu irmão, eu sei que você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Você está chegando aqui agora, a gente não conhece muito bem o que você está pregando não, mas assim, você está falando de Deus. Vamos esperar um pouco, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar junto. Como está difícil isso hoje, né? Está difícil hoje alguém querer entrar na sua brecha espiritual e falar: eu estou contigo. Eu estou contigo em jejum, estou contigo em oração, estou contigo lado a lado. Jesus era esse. Jesus estava ali fazendo o quê? Ensinando. Jesus estava ali querendo que o povo conhecesse o Deus verdadeiro, conhecesse uma nova história. E ele dizia assim: não julguem apenas pela aparência. Ele pregava isso, porque talvez muitos olhavam para ele e falavam: não, é filho de José, é novo. Quem é esse novinho para estar pregando? Quem é esse menino para estar em cima pregando? Quem é ele para entrar aqui na festa, no meio do nada, no meio da festa, entra aqui, quer ensinar aqui dentro? Eu imagino os anciões, os sábios daquela época olhando para Jesus e falando: quem é esse? Mas quando Jesus abria a boca, pastor, quando Jesus abria a boca, amada irmã, quando Jesus abria a boca, presbítero, algo tinha de diferente naquele homem. E como Paulo ensina, e como Paulo mostra que eu e você temos a mente de Cristo. Basta que nós vivemos a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é algo magnífico, é algo tremendo. E Jesus, sabendo que era isso que importava, que as pessoas olhassem para Ele e vissem nele a salvação através do que Ele sabia, através de tudo que Ele falava, através do seu poder, através dos sinais, através de tudo que havia feito, Ele, antes de qualquer situação, Ele falava assim: olha, eu vou dar uma saidinha, eu vou dar uma subidinha ali no monte, é um monte chamado Monte das Oliveiras, eu vou me separar um pouco neste momento, e vou orar, eu vou orar. A palavra de Deus diz que ele, porém, foi para o monte, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. A palavra de Deus diz que Jesus passou horas ali no monte, talvez na madrugada inteira, conversando com o Pai. A Bíblia não nos mostra nesse ponto, mas eu imagino esse diálogo, pastor, de um pai para um filho, de um filho para o pai, dizendo: Pai, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou ensinando, mas muitos se voltam, muitos olham para mim e não acreditam no que eu estou dizendo, muitos não acreditam na minha entrega, muitos não acreditam no que eu estou fazendo aqui, Pai, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou fazer o que o Senhor está me ensinando, eu vou fazer o que o Senhor está me falando dia após dia, eu vou fazer o que está escrito, eu vou fazer o que o Senhor pediu para que eu viesse fazer, eu vou fazer. E diante dele estava mais uma prova, e o povo todo se reunia ao ver Jesus pregar. Onde Jesus chegava, a multidão se aglomerava e começava a falar: deixa eu ver ele, deixa eu ver ele.
E quantos personagens bíblicos nós conhecemos, podemos mencionar alguns. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, rompeu barreiras para chegar perto desse Jesus. Zaqueu, o chefe dos publicanos, pequenino, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Mal sabia ele que Jesus já sabia que ele estava ali, quando falou: vem aqui, Zaqueu, eu quero mudar a tua história, porque eu tenho, assim como tenho para o povo de Guarulhos, assim como eu tenho para o povo da Casa Verde, assim como eu tenho para esse mundo inteiro, um plano perfeito. O plano de Deus é perfeito. Mas para entender o plano, para se envolver no plano, é que é difícil. Se envolver nessa caminhada talvez seja difícil. E assim foram com esses fariseus. Muitos se reuniram para ver. Muitos queriam até estar, pode ter certeza, com Jesus. Mas poucos queriam continuar. Se você voltar comigo um pouquinho, você vai ver no capítulo 6, versículo 60, que ao ouvirem o que Jesus havia pregado, muitos dos discípulos disseram a Jesus: é dura essa sua mensagem. Essa mensagem é dura, é uma mensagem exortativa, é uma mensagem que fala direto com a gente, é dura. Quantas vezes Deus tem falado contigo, igreja? Quantas vezes Deus às vezes tem falado palavras duras com você? Aqueles discípulos, na verdade, sabendo em seu íntimo, Jesus, que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês verem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada do que se aproveite. A carne não produz nada do que se aproveite, mas o Espírito da vida, o Espírito de Deus, da vida. Por isso que eu prego neste lugar e não me canso de dizer estas mensagens, essas palavras, pastor e amada igreja: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Busquem isso em sua oração, em sua entrega, em sua renúncia. Busquem isso, ser cheios. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, contudo alguns de vocês que não creem. Ele dizia assim: muitos que aqui estão fazendo rodinha, muitos que estão me rodeando, muitos que estão caminhando comigo, muitos que falam que são discípulos, não são discípulos coisa nenhuma, porque eu conheço eles no íntimo. Eu conheço eles na intimidade, e eu sei que eles não creem em coisa nenhuma, eles ficam na sua mente perguntando: será que é isso? Por que isso? Por que aquilo? Será que vai acontecer mesmo o que Deus está falando? Será? E Deus, Jesus, sabendo disso, olha para os 12 e fala assim: vocês querem ir com eles? Podem ir. Vocês querem ir? 12, podem ir. Vão. Simão Pedro levanta-se e responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens a palavra de vida eterna. Quantas vezes, por simples detalhes, nós queremos abandonar Jesus, né? Eu vi uma pregação esses dias, eu falei: nossa, é verdade. Às vezes são detalhes pequenininhos, uma discussão com o irmão, algo que sai do contexto, alguma coisa que você já quer abandonar, eu não quero abandonar. Deus deve olhar para a gente e falar assim: meu Deus, está parecendo aqueles discípulos que me rodeavam, e na verdade só queriam o pão, só queriam o alimento, mas não queriam a entrega, não queriam a renúncia, não queriam a dedicação, não queriam nada disso. E aquilo permanece, aquilo continua, essa situação continua. Então, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E agora começa a mensagem, né, igreja? Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz?
Igreja, é impressionante como ser cristão é algo maravilhoso. Ser crente, fiel ao Senhor, é algo maravilhoso. Mas como é impressionante também ver como as coisas se levantam para que você, por exemplo, não esteja aqui hoje. Como as coisas têm acontecido na tua vida para você não adorar mais a Deus como você adorava a Deus. Para você não perder aquelas mais horinhas, né? Que não é perda, é ganho. Se dedicando à oração, se dedicando ao Senhor, se dedicando a entender mais da palavra, anotando, rabiscando tua Bíblia, falando, não, deixa eu abreviar aqui, deixa eu fazer uma bolinha, aqui eu vou fazer um pontinho, porque quando eu ver aqui eu vou lembrar desse dia. É impressionante como as coisas cooperam para isso, né? Parece, né? Mas o que acontece? Como foi pregado domingo passado, tudo que Deus tem nos dado, vigia e ora, meu irmão, porque quando Deus nos dá algo, o homem não tira. O homem não tira. Se Deus te deu algo, ninguém tira. O único que pode perder isso é você mesmo. Sabe como? Caindo nas armadilhas. Caindo em armadilha. Quais são as armadilhas que te afastam da presença de Deus? Quais são os detalhes que te afastam da presença do Senhor? Quais? E aqui Jesus é colocado numa situação de armadilha. Por quê, pastor? Vou ler para vocês. Se Jesus dissesse que elas tinham permissão para apedrejá-lo, poderiam levá-lo a autoridades romanas, pelos romanos. Não permitiam que os judeus cumprissem suas sentenças de morte. Os romanos não permitiam que os judeus condenassem ninguém. E ali estavam abaixo da lei romana. Amém? Glória a Deus. Todo mundo entendendo aí? Ou seja, se Jesus falasse assim, beleza, era armadilha. O que é uma armadilha, igreja? É uma situação para fazer com que você caia. Tá bom. E o que é cair numa armadilha? Como que é feita uma armadilha, igreja? Mencionei isso no estudo. Uma armadilha é feita com dedicação. Se alguém amou uma armadilha, ou você está perto de uma armadilha, ou se há armadilha na tua vida, há alguma coisa acontecendo ali, há uma situação ali, que foi armada, foi preparada. Armadilhas não é feita do dia para a noite, as armadilhas elas são pensadas. Já olhou, por exemplo, para como se faz para pegar um ratinho ou um passarinho? Como que se faz? Primeiro, olha o local onde o passarinho vai passar, é naquele galho, põe-se a gaiola ali, camufla ela com as folhinhas, para ele não saber que ali tem algo estranho. E quando ele entra na gaiolinha, quando ele entra num lugar que ele acha que é normal, a portinha fecha. E quando ele se vê, ele começa a bater as asas desesperado dentro da gaiola, e não consegue mais sair. E aí ele pequenininho dentro daquela gaiola, ele fica à mercê de alguém maior que ele. Não porque ele era menor, mas ele se tornou menor. Pelas suas falhas. Pela sua falta de atenção. Em seu ministério, Jesus nos ensina que em todo tempo devemos estar atentos, vigiantes, vigilantes, com os olhos abertos, contra as astutas ciladas do inimigo. Jesus sabia de tudo isso, e colocam ali uma mulher, sem olhar sentimentos, sem olhar nada, simplesmente olharam para uma lei, e colocaram ela diante de Jesus, para não pegar ela não, aquilo era para pegar Jesus, ela estava ali sendo usada, era difícil, pegar uma adúltera, mas pegaram, o incrível é que só trazem ela, né? Só trazem ela para Jesus. A palavra de Deus e a lei, na verdade,
A lei dos judeus ensina que, na verdade, o homem e a mulher pegam em adúlteros, os dois devem ser levados à morte. Neste caso é apresentada a mulher, e colocam Jesus numa situação delicada, e eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eu menciono isso direto, meu amado irmão, que nos visita hoje, irmão José Roberto. É impressionante como todo dia nós passamos por armadilhas e não vemos. De repente essa armadilha está dentro do teu lar. De repente tem armadilha colocada dentro do teu casamento. Tem armadilha colocada dentro do teu ministério. Tem armadilhas colocadas em tudo que é lugar. Dentro do seu trabalho, dentro de tudo que Deus tem te dado. O inimigo ele vai fazendo isso. Ele vai tentando te cercar, ele vai tentando te pegar. Mas quando ele olha para você, aqui hoje, como um adorador, ele nem entra. Ele parte em retirada porque ele fala, deixa quieto, porque ali naquela porta eu vi uma marca diferente, e aquela marca que está na porta, ei, não é uma marca qualquer. Aquela marca foi feita pelo sangue do Cordeiro, varão. Então permita que na tua casa exista a marca da promessa, a marca da promessa na tua vida. Quando alguém chegar na tua porta para tentar colocar uma armadilha dentro de você, vai olhar aquela marca e vai falar, não, ali não, deixa quieto, porque ali tem a marca do sangue de Cristo. Aleluia. E eu creio que em nome de Jesus, as casas, os lares, as famílias que aqui estão, que vivem esta armadilha, estão recebendo de Deus hoje uma revelação dizendo, ei, Deus está vendo a armadilha. Talvez você ainda não viu, mas Deus está te falando. Tem armadilha, abra o teu olho, vigia, ora, jejua, em todo o tempo. E colocar aquela mulher em defesa, alguns teólogos dizem que aquela mulher, ela, na verdade, ela estava desnuda, da cintura para cima, ou seja, quando ela é colocada na presença de Deus, ela foi surpreendida de adultério, e fizeram-na ficar em pé, ou seja, ela trouxeram ela arrastada, ou de joelhos, ou algo parecido, ou colocaram ela sentada ali, perante Jesus, ou seja, ela estava sendo humilhada. Além dela já ser humilhada pelo ato, ela está sendo humilhada pelas pessoas que ali estão. Em nenhum momento você vê piedade, em nenhum momento você vê amor, você só vê as pessoas olhando para o pecado dela, você só vê as pessoas apontando o dedo para ela e falando, você é uma adúltera. Coloca o tema, filho, por favor. Com a medida que medimos, somos. Você poderia dizer isso para quem está do teu lado? Agora você pode aplaudir a Deus. Os fariseus, na verdade, eles queriam servir a Jesus do jeito deles. É do meu jeito. Eu que ponho as regras. Eu que coloco os horários. Eu faço as coisas do meu jeito. Eu faço as coisas do jeito que eu acho que tem que ser. Hoje eu estou, hoje eu não estou. Hoje com Deus é assim, hoje é assado. Ó, com Deus tem que ser assim. Porque se Deus falou vai matar, vai matar. Seguir a lei de Moisés. Mano. Só que aquele mesmo Deus que escreveu na tábua com os seus dedos, entregou as tábuas da lei para Moisés. Enquanto eles apontam o dedo para aquela mulher e dizem para Jesus o que fazer, Jesus agacha. Jesus já agacha, eu imagino Jesus apontando o dedo para a areia e começa a escrever na areia. Jesus começa a escrever na areia. E disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Se algum de vocês aqui entrou hoje, está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra em quem está com pecado. E dizendo aquilo, aos pouquinhos foram saindo, se calaram, se fecharam,
travaram as suas bocas, eu imagino cada pedregulho na mão de um, na mão de outro, fecharam as bocas, e a palavra nos ensina que os mais velhos saíram primeiro. Os mais velhos começaram a sair, o que indica que a consciência dos mais velhos pesou primeiro. A consciência daqueles que estavam mais tempo ali, que conheciam mais as leis, que conheciam mais Torá, foram saindo. O que eu aprendo cada dia é que não importa o tempo que você serve a Deus, o que importa é a sua sinceridade com Deus. Sinceridade. E Jesus veio naquele lugar dando uma aula, dando um ensinamento que ninguém entendeu nada, decidiram sair, foram embora, buscavam alguma forma. E Jesus chegou no ponto de ficar ele e a mulher. Ficou ele e ela. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ficou só com uma mulher em pé diante dele. Ou seja, Jesus estava prostrado, escrevendo e vendo tudo que estava acontecendo. Eu imagino Jesus aqui, ó, pastor, ó, e eles acusando, ele ia desenhando, escrevendo o que, pastor? E aquela mulher adúltera olhando com os olhos arregalados para ele, aqueles homens olhando com olhos arregalados para ele. E eu busquei vários pontos, busquei vários estudiosos, busquei vários teólogos, e ninguém afirma com certeza o que Jesus escrevia. Ninguém. Mas eu conversando com Deus, falo: Senhor, revela algo para mim. O que foi escrito? O que está escrito ali? O que o Senhor escreveu? E a primeira coisa que entrou em mim, na minha vida, no meu coração, sabe o que foi? Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Sou eu quem mudo, sou eu que transformo. Não acuse, não julgue, não aponte. Jesus dá uma aula hoje dizendo: ei, haja com amor, haja em cada detalhe, mas com sinceridade, com o teu ministério, com o seu casamento, com as pessoas, com tudo que Ele tem te dado, e viva um melhor, e viva com abundância. Tenha uma vida sincera com Deus, tenha uma caminhada sincera com Deus, porque esse Deus que fala com a igreja diz: ei, haja em cada detalhe com amor. Deus escrevia amor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ele quebra, Ele coloca uma nova lei. Ele veio para quebrar, veio para acrescentar, veio para fazer tudo novo. Ele é a luz do mundo. Cantamos aqui hoje: todo joelho se dobrará a esse Deus maravilhoso, que nos ensina cada vez mais. Então não adianta, pode ter acusação, pode ter tudo contra a tua vida, os dias são maus, as situações são contrárias, pode ter tudo agindo de uma forma que ao seu olhar está tudo ruim, mas mantenha-se fiel com Deus. Para essa mulher, a surpresa, ser surpreendida, o flagrante, salvou a sua vida. Muitas vezes nós não queremos ser flagrados no nosso pecado, nós não queremos ser pegos de surpresa quando estamos em adultério, nós não queremos ser pegos de surpresa quando estamos mentindo, nós não queremos ser surpreendidos por ninguém quando estamos longe dos caminhos do Senhor. Nós não queremos de jeito nenhum, quando andamos de caminho torto, alguém apontar o dedo e falar: ei, não é você que está lá na igreja dando glória a Deus? Nós não queremos jamais ser surpreendidos das nossas falhas, nós não queremos ser surpreendidos dos nossos erros, mas o que Deus tem falar aqui é que Ele veio te surpreender você.
O que Deus vem falar para você hoje é que Ele te surpreende. Assim como surpreendeu a adúltera, Ele veio surpreender cada um de nós essa noite, para dizer: ei, eu conheço você, mas eu não estou olhando mais para o seu erro, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, mesmo que até aqui você chegou desta forma, pode ter certeza que eu vim salvar você. Mas Ele disse à mulher: mulher, onde estão eles? Essa mulher, ela ficou tão surpresa com ter esse encontro com Jesus. Jesus fala para ela, presbítero, assim: cadê aqueles que te acusavam? Você não está entendendo, né? Vou falar de novo. Cadê aqueles que acusavam você? Cadê aquela situação que acusava, falando que você não era capaz de servir a Jesus? Cadê? Mas pastor, mas eu ainda estou no deserto. Então, se você está no deserto, você está numa escola. Se você está no deserto, você está aprendendo. Se você está no deserto, Deus está te moldando. Deus está te ensinando. O que Ele está falando aqui, e perguntando para a mulher, dizendo assim: onde estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E com certeza o sorriso no canto da boca já se fazia nesta mulher, já dizendo: todo mundo foi embora, só ficou eu, Senhor. Os acusadores da tua vida estão partindo em retirada hoje. Aquilo que te acusava não te acusa mais, em nome de Jesus. Aquele pecado na tua vida que te acusava, hoje em nome de Jesus você está liberto. Deus veio libertar essa noite. Em nome de Jesus eu creio. Aquele pecado que tanto te acusava do seu passado, que você nem comete mais, mas que te acusa, hoje o inimigo parte em retirada da tua vida, em nome de Jesus. Muitos que adentraram aqui, é o que Deus está mandando dizer para vocês. Muitos que aqui adentraram, nos seus momentos de tristeza, ficam olhando para o seu passado e se acusando dos seus pecados, dos adultérios, das drogas, dos vícios e da forma errada de viver. Muita gente que está aqui hoje, não é um, nem dois, nem três. Muitos que adentraram aqui hoje, e Deus me mostra exatamente quem é, não pela intimidade, mas sim pela parte espiritual. Muitos que adentraram aqui hoje se acusam de erros do passado. E Deus está falando: ei, eu faço nova todas as coisas. E declarou Jesus: eu também não condeno você. Porque ainda sobrava Jesus. E ela pega no ato daquele, ela falou: foi todo mundo embora, mas com certeza ele vai me condenar, eu acho. Porque então Jesus confirma: eu também não a condeno. Mas olha como Jesus termina: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu hoje estou te dando uma oportunidade, mas vá. Hoje você tem a oportunidade da salvação, libertação. Está sendo liberta e liberto todos que adentraram aqui hoje. Mas vá, saia dessa escada aqui hoje, dessas escadas, vai para a tua casa e não peques mais. Não cometa o mesmo erro. Se coloque de pé em nome de Jesus.